Fala galera, mais um vídeo aqui de texto com áudio, e para você que não conhece, a ideia é que a gente destrinche um texto em inglês por dia, que é esse texto aqui que você está vendo na lateral, que na verdade é aqui desse lado, e a gente vai destrinchar esse texto junto, a gente vai ouvir, e a gente vai ler, e a gente vai começar a discutir as frases e as palavras que a gente considerar bacana aqui nesse texto. O que você precisa fazer agora, caso você queira estudar comigo? Você vai anotar, eu vou dar play no áudio, você vai anotar o quanto você entendeu desse texto. Então, eu vou dar play aqui e você vai ouvir. Pedro, entendi 5%, anota. Entendi 10%. Putz, eu entendi nada, 0%. Por que você vai fazer isso? Porque a proposta é que no final a gente vai dar play novamente e você vai ter melhorado. Eu não estou falando que você entendeu nada e no final você vai entender tudo, não. Mas eu tenho certeza que um pouco, pelo menos, o seu inglês vai evoluir hoje. Então, novamente, eu vou dar play aqui no áudio e por enquanto eu quero apenas que você se foque em ouvir e anote no papel o quanto você entendeu desse texto, tá bom? Então vamos lá. Pega o papel e a caneta e a primeira coisa a gente vai ouvir. Posteriormente a gente vai vindo destrinchando esse texto, tá bom? Vamos lá, atenção. President Zelensky says he is open to a small ceasefire with Russia but wants more details. He agrees to stop attacks on Russian energy sites if Russia does the same. He said this after US President Trump spoke with Russia's President Putin. Russia still attacked Ukraine even after the call. Zelensky says Russia is trying to delay the war. Putin refused a full ceasefire and said he wanted Western countries to stop sending guns to Ukraine first. Trump, however, said Putin never asked for this. Russia agreed not to attack Ukraine's energy facilities for 30 days, but other areas are still in danger. Ukraine does not fully trust this deal, and new peace talks will happen soon. But both sides strongly disagree. E aí, quanto você entendeu desse texto? Conseguiu entender alguma coisa? Conseguiu entender nada? Enfim, agora que em posse aí da sua anotação, em posse do quanto você entendeu, esquece isso aí, bota pro lado. E o que a gente vai fazer agora é começar a destrinchar esse texto. Então, vou diminuir aqui um pouco a minha telinha, porque você não precisa ficar me vendo. O foco agora é aqui. Então vamos lá. Vamos começar aqui lendo o nosso texto, né? Então, novamente eu escolhi o level 2, a gente tem vários levels aqui. Hoje a gente vai fazer o level 2. Então vamos lá. Ukraine's President Zelensky. Aqui a gente já tem uma estrutura que acho que pode ser interessante. Se você nunca viu inglês na vida, se você nunca estudou inglês na sua vida, você já vai aprender uma coisa aqui agora. Que é esse apóstrofe S aqui, ó. Falar, putz, Pedro, mas isso aqui é um plural? O que é isso daqui? Isso daqui é uma estrutura interessante. Como que a gente falaria no Brasil isso daqui, né? No caso ali ele tá falando, é o presidente da Ucrânia Zelensky. O presidente da Ucrânia Zelensky. Vocês veem que ele colocou um apóstrofe aqui, né? Ukraine's. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que esse sujeito aqui, o presidente Zelensky, ele é o presidente da Ucrânia. Vou dar um exemplo, vou traduzir isso aqui, ó. Ele está falando o seguinte, ó. Presidente Zelensky da Ucrânia. Consegue entender isso? Só que no inglês a gente não pode escrever Presidente Zelensky of Ukraine. Of Ukraine. Em alguns contextos isso até pode. Não me pergunte por quê, não sei diferenciar ainda, mas o que isso aqui quer dizer é isso. Que esse apóstrofe S ele está falando que o presidente Zelensky é o presidente da Ucrânia. Assim como a gente poderia escrever, um outro exemplo ainda dentro disso, poderia ser, por exemplo, Pedro's House. O que isso aqui quer dizer? A casa do Pedro. Eu não poderia escrever, por exemplo... na verdade, sim, em português seria a casa do Pedro, por exemplo. Ok? Ou, tem uma diferença de house para home, ok? Mas, enfim, qualquer um dos dois. Entende isso? Então,
tivemos aqui já nossa primeira brisa aqui, né? Nossa primeira aprendizado. Então, se você não sabia nada, então agora você já sabe que isso aqui quer dizer que o presidente da Ucrânia é Zelensky. Says he's open to a small ceasefire. Ceasefire. Vamos ver como é que pronuncia isso aqui, porque apesar de ter ouvido eu não me lembro a pronúncia. Ceasefire. Ceasefire. Tava correto. Então, beleza. Segunda estrutura aqui, né? Ele fala que está aberto para um pequeno cessar-fogo com a Rússia. Então, vamos esticar aqui, né? Até a palavra Rússia. Beleza. Says, caso esse says aqui vem de falar. Então, says, he, no caso aqui é ele, is open. Is open, acho que todo mundo que é brasileiro consegue entender, né? Esse is open. No caso é está aberto. Então, o que está dizendo aqui, né? Ele fala que está aberto to a small. Esse to a small é algo como para uma pequena, para um pequeno, algo assim. Ceasefire. Ceasefire tem uma palavra muito parecida em português, né? Que é o cessar-fogo. Não sei se ficou claro para todo mundo, mas esse ceasefire, aqui embaixo ele até traz para a gente a definição, é stopping fights for time. Ou seja, o ceasefire é quando a gente para, né? Dá um cessar de fogos. With Russia. No caso, esse with aqui é com Russia, Rússia. Opa, que eu... Voltou. Deixa eu acertar aqui e botar no meu rosto. Isto. Enfim, então ele fala que está aberto para um pequeno cessar-fogo com a Rússia. But wants more details. O but aqui, ele faz o papel de mas, tá? Então, quando a gente fala but, a gente está falando mas. Então, but wants vem do verbo want, que é de querer. Então, no caso aqui, e o more details seria mais detalhes. Se a gente pegar aqui e fazer uma tradução mais... e fizer uma tradução um pouco grosseira aqui, seria mais... quer mais detalhes. Ok? He agrees to stop attacks on Russia, energy system, energy sites, if Russia does the same. Então, he agrees, ele concorda, né, de parar, to stop attacks. No caso aqui é parar os ataques on Russia. Então, sobre a Rússia, né, na Rússia. Energy sites, que seriam espaços que provavelmente mexem com energia, regiões que têm questões energéticas. Se a Rússia fizer o mesmo, então esse if é um se, né, uma condicional. Russia does the same. Esse does the same é fizer o mesmo. Então, o que seria fazer o mesmo, fizer o mesmo. Ok? He said this after US President Trump spoke with Russian President Putin. Então, ele falou isso, esse he said. Esse said é igual a said, que é falar, né? Só que ele é esse said porque a gente está falando do passado. Então, o passado de say é said. Isso daqui. Então, sei lá, ele falou, poderia ser I said. I said seria o eu falei, eu falo, mas o passado. Então, eu poderia falar I said, que no caso é eu falei. Poderia falar she said, que é no caso ela falou. Então, enfim. Ele falou isso após o US President Trump spoke. Esse spoke aqui é interessante. Esse spoke é o passado de speak. Então, o speak seria falou também. Said e speak tem uma diferença, mas eu, sinceramente, não sei explicar ela. Mas speak é falou, é falar, na verdade. E spoke é o passado, né? Então, se eu quiser falar... Espera aí, só um segundo. Se eu quiser falar
eu falei, eu falaria I spoke. Se eu quiser falar eu falo, seria I speak, ok? O inglês, ele tem muito disso. As palavras no passado, elas muitas vezes assumem formas que não são comuns. No momento, talvez a gente fale sobre isso, sobre os verbos irregulares, né? Mas, de maneira geral, a gente sempre vai ter que olhar para uma palavra e muitas vezes a gente consegue deduzir o passado dela, mas muitas vezes também não. Então, isso vem da prática. Beleza, vamos para frente. Aqui a gente vê o apóstrofe de novo, né? With Russia's President Putin. Lembra que eu falei para vocês? Esse S aqui quer dizer o quê? Que o President Putin é o presidente da Rússia. Então, esse apóstrofe aqui está falando que o Russia's President Putin... Enfim, novamente o apóstrofe que a gente viu anteriormente. Russia still attacked Ukraine even after the call. Então, vamos lá. A Rússia still attacked Ukraine even after the call. Frase interessante aqui. Esse Russia, vocês já sabem, já tá batido, né? Still. O que é still, Pedro? Still a gente pode trazer como ainda. Sabe lá em português, quando os menores do Rio de Janeiro falam ainda, você pode falar still. Tô brincando, não faço isso não. Mas o still nada mais é do que ainda. Então, o que isso aqui quer dizer? Russia still attacked. Acho que a gente consegue deduzir, né, isso aqui. Então, a Rússia ainda atacou. Novamente, um verbo no passado. O attacked é o passado de attack. Nesse caso aqui, se adiciona o ED, está falando do passado. Assim, está falando do presente. Então, eu poderia falar I attacked. Queria dizer o quê? Eu ataquei. Então, se em algum momento você quiser falar para alguém que você atacou, você pode falar I attacked. Mais uma frase aí que você aprendeu. Se você não sabia nada de inglês, você já sabe que still é ainda e attacked é atacar no passado. Então, você não pode falar que você não aprendeu nada aqui hoje. Ukraine, então, Russia still attacked Ukraine even after the call. Even after the call. Meu Deus, Pedro, even. Esse even aqui, cara, eu não consigo nem explicar porque eu não tenho total entendimento da gramática disso. Mas se eu puder traduzir aqui para você, ó, ele faz um papel meio de mesmo após a ligação. Então vamos só confirmar aqui, ó. É exatamente isso, ó, mesmo depois da ligação. Então esse even aqui, ele está fazendo esse papel de mesmo. Então ele está falando o seguinte, mesmo após a ligação. After the call. Então, after é depois, né? The call, ligação. The, na verdade, né? Não é the. Não é the call, é the call. Então aqui ele está falando esse daqui, né? Mesmo depois da ligação. Vamos para o próximo parágrafo, então. Zelensky says Russia is trying to delay the war. Ou seja, o Zelensky fala que a Rússia está tentando, is trying. Então, negócio interessante aqui, ó. Novamente, se você não sabia, você sabe que is trying é está tentando. Ou seja, você já aprendeu mais alguma coisa aqui hoje. To delay the war. O que é to delay the war? É atrasar a guerra. Ou seja, esse to delay é atrasar. Ok? Pedro, mas por que tem o to aqui antes? Por que não é só try, delay the war? Tá errado. Não tem como explicar o porquê, mas tá errado. Eu sei explicar? Não sei. Eu sei que precisa do to. Em algum momento talvez eu consiga trazer uma explicação mais detalhada do porquê, mas sinceramente, até uma visão aqui. Galera, não questiona muito sobre as questões gramaticais. Eu só consegui aprender inglês quando eu parei de questionar as coisas. Eu leio, entendo o contexto e vou pra frente. Pego as frases, salvo essas frases, reviso essas frases. Então, assim, evita de ficar questionando muito, evita de ficar tentando colocar o português para caber dentro do inglês. Aceita. To delay the war. Atrasar a guerra.
Então, só para repassar aqui, o Zelensky fala que a Rússia está tentando atrasar a guerra. Próxima frase aqui, ó. Putin refused a full ceasefire and said he wanted Western countries to stop sending guns to Ukraine first. Então vamos lá, ó. Putin refused a full ceasefire. Então, no caso aqui ele está falando que o Putin, ele refused. Esse refused, ele pode ser desistir. Acho que aqui ele colocou como desistir, vamos ver. Recusou, desistiu. Não é desistiu, é recusou. Então, o Putin, ele recusou um completo cessar-fogo. Cessar-fogo a gente já viu, né? O ceasefire. A full. É algo como um completo. Algo assim. Então, Putin recusou um cessar-fogo completo. Acho que eu vou fazer assim, inclusive. Eu vou sempre botando a frase e a tradução embaixo. Vai ficar melhor. And said. Então vamos lá. And said he wanted Western countries to stop sending guns to Ukraine first. Então, aqui, ó. E disse. O said a gente já falou, né? Que é o falar no passado, é o dizer no passado. Então, e disse que ele queria. Então, esse he é de ele, né? Wanted. Wanted é o querer no passado. Então, no presente a gente tem o want. No passado é o wanted. Então, se eu quero falar no presente, eu quero... I quero, não, né? I want seria eu quero. Como é que eu falaria eu quero no passado, né? Eu queria. Seria I wanted. Então, seria eu queria. Ok? Então, mais uma coisa aí. Se você não sabia nada de inglês... Eita, tá tampando aqui, ó. Desculpa. Tem que tomar cuidado com isso, senão vocês vão parar de me ver. Na verdade, eu posso me deixar aqui, né, no cantinho. Enfim. Acho que tá entendido, né? E disse que ele queria... Western countries, eu confundo as posições geográficas, mas aqui, ó, ocidental. Então, nesse caso aqui, ó, Western countries, deixa eu até ver a pronúncia aqui se é isso mesmo. Western. Western, eu tava pronunciando errado, não é Western, né? Western countries. Western countries. Western. Western. Beleza, então ele queria que os países, não é maiúsculo aqui, né? Países ocidentais parem de enviar armas para a Ucrânia primeiro. Ou seja, e disse que ele queria que os países ocidentais, né, esse Western countries, de parar de enviar armas, sending guns, enviar armas, para a Ucrânia primeiro. Então, to Ukraine, sending guns to Ukraine first. Então, seria algo como, pare de enviar armas para a Ucrânia primeiro. Então, temos aqui nossa tradução. E assim, galera, essas frases que a gente está trazendo aqui, ó, said, he wanted, western, esse tipo de coisa você pode ir salvando no seu Anki. Então, tem um vídeo no canal aqui sobre Anki, se você não assistiu, recomendo que você assista. Mas além de fazer essa mineração, além de estudar isso daqui, eu altamente recomendo que você salve isso no seu Anki. Eu acho que isso é a diferença assim, de quem consegue armazenar informação e quem não consegue. Pelo menos é o que funcionou para mim. Eu conheço pessoas que não usam Anki e conseguiram falar inglês. Essa é a forma que eu fiz e a forma que funcionou e que tem funcionado para mim. Então, se você não viu o vídeo sobre Anki, procure, porque é a forma mais eficiente, na minha opinião, de gravar, de salvar novas palavras da sua mente. É uma forma de você não esquecer o que você está vendo. Beleza. Vamos pro próximo aqui.
Trump, however, said Putin never asked for this. Então, Trump, contudo, esse however aqui a gente pode traduzir como contudo, no entanto, contudo aqui, ó. Esse however, ele tem várias traduções, tá? Ele pode ser porém, ele pode ser entretanto, ele pode ser contudo, todavia. Não sei nem como eu explico isso. Para mim, hoje, o however já virou uma... Eu olho e entendo o que tá falando. Aí você pensa, porra, mas esse cara não vai me explicar nada, galera. Fazendo esse tipo de coisa que a gente tá fazendo aqui agora, você vai aprender inglês. Esse however, eu nunca fiquei procurando no dicionário. Eu sempre fui fazendo mineração. Eu fui procurando texto, eu fui vendo filme, eu fui procurando a tradução e fui entendendo. Isso não é o tipo de coisa que você vai magicamente ler o dicionário e falar, putz, entendi. O lance é que você veja isso em vários contextos. E como que você vai ver isso em vários contextos? Se você fizer mineração. Se você procurar vídeo no YouTube, se você assistir série, se você fizer o que a gente está fazendo aqui agora, que é ler um texto, entender o contexto, procurar mais sobre, etc. Então, nesse caso aqui, o however está fazendo um papel de contanto, entretanto, contudo. Então vamos lá. Trump, contudo, falou para Putin, said, que é o falar no passado, dizer no passado, never asked for this. Então esse never asked for this, ele é algo como nunca pediu por isso. Ou seja, o quê? Por isso o quê? Por esse cessar-fogo, né? Esse asked, ele é o ask no passado, tá? Então, ask seria perguntar, você pode fazer uma frase aí no seu Anki com isso. E o asked seria perguntou ou pediu, ok? No inglês, o asked ele pode ter essas duas formas, de perguntou e pediu. Enfim. Deixa eu jogar para baixo que a gente não perde. Never asked. Enfim, né, a gente já até acabou aqui, né? Então vamos pro próximo. Vamos até a vírgula aqui, beleza. Eita, era aí que deu bug. Vamos lá. Próxima oração aqui, né? Russia agreed not to attack Ukraine's energy facilities for 30 days. Então, Russia agreed not to attack. O que isso aqui quer dizer? A Rússia concordou de não atacar. Tá claro isso aqui? Esse agreed, novamente, é um verbo no passado, então a gente tem o agree, que é concordar. Então, se você quiser falar eu concordo, você pode falar I agree. Então, você tá lá com, sei lá, sua namorada falando no seu ouvido e no final você quer falar eu concordo com você. Ela pode falar lá 2 horas e no final você só chega e fala I agree. Acabou, eu concordo. E se você quiser falar eu concordei, você vai falar I agreed. Deixa eu só ver a pronúncia aqui. Só pra gente confirmar e eu não falar merda para vocês. Agreed. I agreed. Agreed. I agreed. Então, a Rússia concordou em não atacar a Ucrânia. Enfim, eles... Cadê aqui? Enfim, a Rússia concordou de não atacar a Ucrânia Energy Facilities. Esse facilities aqui seria o espaço de energia. Quando a gente pega facilities e joga no Google, é melhor mostrar do que... É tipo instalações. Eu acho que é uma boa tradução para facility é instalações. Nesse caso aqui, ó, Energy Facilities. Vamos ver o que ele mostra aqui pra gente. Aqui, ó, tá vendo? Como é que traduz isso? Eu não sei, eu acho que instalações é uma boa. Porque, olha só, uma empresa, ela tem facilities. Facilities, ele pode ter várias denominações. Vamos ver aqui o que o Google traz pra gente aqui, ó. Facilities are buildings, equipment, services or space provided for specific purpose, such as cleaning, security. Enfim, ó. Operational support services enable business efficiency in offices, hospitals and commercial areas. Enfim, acho que instalações... Até ele traz aqui, ó, instalações. Enfim, instalações e estabelecimentos. Acho que é melhor
Referência. Então, os estabelecimentos de energia por 30 dias. But other areas. Então, esse but other areas é mas outras áreas. Are still in danger. Esse are still in danger é ainda estão em perigo. Tá bom? Não tem muito segredo aqui. Still a gente já falou. Danger igual a perigo. Ok? Olá, Ukraine does not fully trust this deal. Isso aqui é interessante aqui, ó. Esse does not, ele poderia ser traduzido, ele poderia ser colocado também como doesn't. Isso aqui você, alguns momentos você vai ver isso, é comum, ok? Mas muitas vezes, na maioria das vezes, acho eu que vai ser isso aqui. Ok? Só lembrando, isso aqui é igual a isso. Só uma visão para você, porque, enfim, isso vai acontecer. Então ele traz aqui, ó, Ukraine does not fully trust this deal. Esse fully aqui, ele quer dizer completamente. Tá? Então, a Ucrânia não completamente acredita. Esse trust é de confiar, acreditar. Acho que confiar seria, na verdade, é mais para confiar. Mas enfim, a gente pode colocar aqui, confiar, acreditar nesse negócio, nesse acordo. Deal vem de... Eita. Deal vem de acordo, de negócio. Então, a Ucrânia não acredita totalmente nesse acordo, tá? Enfim, beleza. And new peace talks will happen soon. Então, beleza. And new peace talks will happen soon. O que isso aqui quer dizer? E a nova... Esse peace talks aqui, ó. O que tá falando aqui? Peace é paz, talks é conversa. Então, e uma nova conversa sobre paz. Então, seria isso aqui, né? Uma nova conversa sobre paz. Só um minuto. Will happen soon. Então, esse will aqui é vai. Esse happen é ocorrer. E esse soon é em breve. Então, will happen soon. Esse happen, ele tá no presente, então vai acontecer em breve. Esse soon a gente pode usar como em breve. Então, acho que aqui não tem muito segredo, né? O will é vai no futuro. Então, will happen soon. Última frase aqui de hoje. But both sides strongly disagree. But a gente já sabe que é mais. Both, palavra interessante aqui. Both, both é igual a ambos, tá, galera? Então, both sides. Isso aqui é uma expressão que eu vejo muito junto, tá? Both sides é um negócio que eu vejo muito. Então, mais ambos os lados. Eu não sei se ambos os lados. Ambos os lados. Então, se você quiser falar ambos os lados em inglês. Sei lá. Qual que é a sua posição política, Pedro? Both sides. Ambos os lados. Pode ser usado dessa forma. Então, mas ambos os lados, esse strongly é fortemente. A gente pode traduzir assim? Vamos ver aqui no Google. É algo como fortemente. Eu não... perfeitamente, ó, fortemente. Então, strongly ele vem de fortemente. Pedro, mas por que não strong? Porque não é strong, é strongly. Strong seria algo como forte. Strongly seria algo como fortemente. É uma forma de modificar o verbo. Novamente, não questiona, aceita. Strongly, fortemente. Pode confiar em mim, galera. Uma hora isso vai fazer sentido. Não questiona. Na verdade, acabou, né? Conseguimos aqui concluir nossa leitura. Vamos ouvir aqui novamente. Eu quero agora que você tenha atenção, tá? Dado que a gente, enfim, passou aqui uma
uma revisão aqui. Vamos ver aqui o que ele fala aqui pra gente. Ukraine's President Zelensky says he is open to a small ceasefire with Russia but wants more details. He agrees to stop attacks on Russian energy sites if Russia does the same. He said this after U.S. President Trump spoke with Russia's President Putin. Russia still attacked Ukraine even after the call. Zelensky says Russia is trying to delay the war. Putin refused a full ceasefire and said he wanted Western countries to stop sending guns to Ukraine first. Trump, however, said Putin never asked for this. Russia agreed not to attack Ukraine's energy facilities for 30 days, but other areas are still in danger. Ukraine does not fully trust this deal, and new peace talks will happen soon, but both sides strongly disagree. Bom, galera, acho que por hoje foi isso. Destrinchamos aqui esse texto. Então, News in Levels aqui é o que a gente está sempre usando. Se você quiser rever esse texto aqui, ó, Trump Talks with Putin, altamente recomendo que você revise. Eu não sei até quando eu vou ficar fazendo esses vídeos. Eu acho que a grande dinâmica aqui é ensinar vocês a aprender. Na verdade, sim, ensinar vocês como aprender e não necessariamente ensinar inglês. Porque, como vocês viram aqui, parte das palavras eu não sei a pronúncia correta. Parte das palavras eu procurei para poder confirmar. Então, assim, o que eu mais gostaria de passar e o que eu mais gostaria de deixar aqui para vocês, ou enfim, para quem está vendo o vídeo, é justamente isso, que você aprenda esse método, você aprenda a fazer isso e faça isso, porque dá resultado. Eu, até 2 anos atrás, eu não falava inglês. A gente está em 26, eu comecei a estudar inglês no final de 23, talvez 23 ali eu estudei um pouquinho, mas nada muito sério. Então, assim, eu considero pouco tempo, tá? Talvez algumas pessoas podem achar que é muito, 2 anos. Para mim é muito pouco tempo para, enfim, conseguir se comunicar, conseguir fazer, enfim, chegar no nível que eu consegui chegar. Não é nada fora da curva, mas eu realmente acredito que eu só consegui por conta desse estudo ativo, desse negócio aqui de sentar na cadeira e revisar, entender e pensar e etc. Então é isso, galera. Beijo pra vocês, valeu aí quem tá acompanhando e é isso, é nóis.